sociedade. Desculpe. Já estava aqui, não tinha visto. Já estava aqui. Hoje eu vou tentar fazer um fechamento dessa proposta, dessa ideia. Ao longo desses encontros, nós tivemos 8 encontros como este. Nós fizemos uma leitura, nós falamos sobre aborto, nós falamos na semana passada sobre economia, foi isso? Não, na outra semana sobre economia, semana passada foi sobre pais, criação de filhos, falamos sobre lascívia. Ou seja, o que nós fizemos? Nós trabalhamos assim, a ideia de família e como que a família trata determinados assuntos. Certo? Assim, família e sociedade, então pegamos alguns assuntos que a própria sociedade propõe e falamos de forma bíblica ou tentamos buscar conselhos bíblicos para contratar e lidar com essas questões. Hoje no fechamento nós vamos ver, em lugar de pegar uma questão e falar assim, vamos falar sobre essa questão, nós vamos fazer uma coisa um pouco mais genérica e nós vamos ver, por exemplo, quando a gente fala em sociedade, eu quero entender qual que é o papel da família nessa relação. Tentar entender o papel da família nessa relação. Vamos repetir um pouco do que nós falamos na primeira aula, e vocês vão ver que a família tem que fazer, a família cristã, todas as famílias, vamos pegar a família cristã, a sua consciência cristã, ela tem que discutir as coisas, mas ela não só discute as coisas para ela saber, ela discute as coisas porque é parte do papel dela trabalhar para definir essas coisas. Vocês vão ver que não é só uma discussão para a gente entender. A família tem um papel determinante no modo como deve funcionar a sociedade. Tá, parece que eu estou complicando, mas eu espero que depois fique um pouco mais claro. Vamos primeiro para este gráfico que eu vou colocar. Apaga lá a luz, porque desse tempo em amarelo, eu acho que ele não vai aparecer muito legal. Fica ótimo no computador. Mas até a hora que a gente projeta, obrigado, né? Sempre dá uma. Ali está escrito tempo e espaço. Eu não enxergo. Tá? Aqui está escrito meio ambiente, saúde, trabalho, instituições histórico-culturais, ciência, língua, imprensa, comunicação, economia, arte, lazer, justiça, Estado, família, educação, igreja, espiritualidade. Digamos que a vida de uma pessoa ela é rodeada de diversos aspectos. A família ela não existe isolada na sociedade. Inclusive, ela não existe isolada e ao mesmo tempo ela é parte da sociedade. Ela não só é a família fora da sociedade, ela tem um aspecto em que ela é fora, mas ela tem um aspecto em que ela é parte da sociedade. Esqueci esse detalhe. Mas você sabe que eu esqueci. Estou ouvindo. Você está ouvindo? Senhor, temos que tomar cuidado com o que a gente fala. São Big Brothers. Não, pastor, eu vim assistir aula na sua sala. Daí eu vi que eu estava assim, desculpa, eu esqueci. Posso falar mais um pouquinho antes de você voltar? Então, assim, é preciso você entender isso, mas antes de entender isso, preste atenção nessa coisa. Toda autoridade me foi
foi dada no céu e na terra. Quem foi que disse isso? Quem, gente? Vamos lá, vamos pensar biblicamente. Jesus Cristo diz para nós que todas estas coisas da sociedade, que tudo, na verdade, família, lazer, cultura, economia, que mais? Política, que mais? Meio ambiente, saúde, que mais? Trabalho, economia, trabalho, bom, não importa. N coisas, tudo pertence a Cristo. Tudo pertence a Jesus Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. Vem cá, de que jeito o meu trabalho pertence a Cristo? Por que vocês estão tímidos hoje? De que jeito o seu trabalho pertence a Cristo? Ah, porque eu falei o meu, né? Eu falei o meu, quem tinha que responder isso? De que jeito que o seu trabalho pertence a Cristo? William, o que você faz? Eu sou gerente comercial. Você é gerente comercial. Você é gerente comercial de onde? Uma empresa de software. Uma empresa de software. É você que tenta vender para nós, para as empresas, novos sistemas, imagine. De que jeito que sua gerência comercial pertence a Deus? Ou a Cristo? Os princípios, né? De vender algo que seja verdade, Certo. entrega aquilo que promete e glorificar Deus no sentido de prover uma solução melhor do que outras. Né? Certo. E a finalidade, né? Também eu faço tudo aquilo, ou procuro, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Ótimo. Então vamos lá. Vamos pegar uma das suas falas. Um software, essa empresa dele desenvolve software e soluções para outras empresas. Isso é bom? Sim. Isso ajuda a sociedade? Isso ajuda o próximo? Se ajuda o próximo, pode ser colocado como uma ação dentro do mandamento de amar o próximo? Pode? Ótimo. Então, ser gerente comercial de uma empresa que vende software é parte de um processo de cumprimento da ordem de Deus de ajudar o próximo. É ou não é? É, tá bom. É que a gente fica meio assim, né, de colocar uma coisa comercial com... Não, mas você tem que fazer um raciocínio dentro de uma estrutura da criação, isso aí. E fica bem assim. Vamos pensar numa outra profissão. Da Dayana, que é fácil da gente achar um jeito dela pertencer a Deus. Eu sei o que é, mas fala para todo mundo o que você faz. É enfermeira. Tem uma enfermeira com alguma especialidade? UTI adulto. Trabalha em UTI adulto. Bom, vai lá. De que jeito o trabalho da Dayana pertence a Cristo? Então ela trabalha com amor. Só quando ela trabalha com amor? Prega o evangelho com as atitudes dela. Quando ela só, então ela o trabalho de ser enfermeira, por exemplo. E uma enfermeira que não trabalha com amor, e uma enfermeira que não é crente, que não prega o evangelho com atitude nenhuma, ao contrário, egoísta e tal, mas faz o trabalho de enfermeira. Você também é enfermeira, né? Você também é de UTI. Olha só, juntou, né? Gente, se você já teve, a gente vai montar um hospital. Mas vamos lá. Esse trabalho dessa pessoa não pertence a Cristo só porque ela não trabalha com amor e porque ela não é crente e dá testemunho? Eu acho que ela não serve de tudo bem, porque eu acho que pessoas não crentes fazem coisas muito boas. Certo. E ajudam o próximo, e amam muitas vezes, né? Tá. Agora, eu só não consigo achar que uma pessoa que faz uma coisa sem amor, Sem amor. está fazendo também isso. Por exemplo. Assim. Eu sou enfermeiro porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu não gosto de ser enfermeiro. Eu preciso.
certo? Mas vamos lá. Independente de qualquer coisa, a graça for bom, também não cai sobre essa pessoa que é ruim, independente daquela que é boa. Então, Deus está olhando, mas ela está fazendo um serviço que talvez não agrada a Deus, mas ela está fazendo. Vamos lá. Todas as coisas pertencem a Deus? Sim. Todas as pessoas pertencem a Deus? As pessoas boas pertencem a Deus? E as pessoas más pertencem a Deus? Os governantes bons pertencem a Deus? E os governantes maus? Os governantes que governam porque amam o Brasil pertencem a Deus? E os governantes que governam porque amam ganhar dinheiro do povo pertencem a Deus? Tudo pertence a Deus. Sim. O trabalho do governante bom pertence a Deus? Só vitória, brincadeira. E o trabalho do governante mau pertence a Deus? Nome do soldado, não. Tudo pertence a Deus, é lógico. Eu entendo que a angústia da Beatriz assim. De que jeito uma enfermeira que não ama o que faz glorifica a Deus? Não glorifica. A prostituição glorifica a Deus. Então, mas a prostituição não é profissão, né? É pecado. A prostituição é um ato de pecado, não é um ato de trabalho. Agora, a prostituta pertence a Deus. Ela faz uma coisa que Deus não ordena. Então, lembra quando eu fiz o exercício? Está dentro da escala de ajudar o próximo? Foi o exercício que a gente fez? Vender software? É o que eu vou fazer com ela. Está dentro da escala de fazer bem ao próximo? Então isso entra numa cadeia que Deus estabelece certos serviços para que a sociedade exista e para que a sociedade seja mantida. É lógico que a enfermeira que cuida sem amor ou por amor a dinheiro, ou qualquer profissão, né? Por amor a dinheiro, ela não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus assim, como é que eu vou dizer? Ela não honra a Deus com o que faz. Como é que ela glorifica a Deus? Quando ela existe dentro de uma escala de proteção do próximo. Cristo, a enfermeira má e o doente. A enfermeira má trata do doente. A enfermeira má honra a Deus tratando do doente sem amar o doente. Ela não, mas Deus está sendo honrado nessa ação. Deus está sendo glorificado na ação. Qual é a glória de Deus? Ixi, estou complicando. Cuidado também com o próximo para a festa e trabalho da enfermeira. Exatamente. Cristo está sendo glorificado no fato de que Ele está, mesmo que usando um instrumento mau, Ele está fazendo a sua vontade. Ele está cuidando de alguém. Gente, não precisa ir para o médico não precisa amar você não, tá? Se for aquele médico ruim que está lá só para ganhar seu dinheiro, mas ele é bom, pode ser atendido por ele, a não ser que você queira ser amigo dele. Você tem que lembrar que Deus pode usar até o mal para fazer o... Desculpa, Beatriz, eu sei que é difícil engolir isso, mas é a verdade. Eu não acho, por exemplo, que é difícil entender. Eu não acho que uma pessoa que faça coisa só pensando no dinheiro está glorificando a Deus, pastor. Mas, Sim, Beatriz, eu estou respondendo para você assim, ela não está, mas a estrutura da qual ela participa está. Ela não consegue impedir que Deus seja glorificado só porque ela é má e egoísta. mas a maldade dela pode matar, por exemplo. Mas eu não tenho isso. Mas eu não estou indo nele. A maldade dela pode matar. Bom, tá bom. A maldade dela pode matar. A vida pertence a quem? Quem é que dá a vida? Quem é que tira? Então ele permite. Então vamos dizer que, na verdade, Deus queria a morte do doente. Não é Deus que lhe tira a vida? Só que para esse doente morrer, entrou no circuito da enfermeira má, que não é a daí. Bem assado. Bem assado. Bem assado. Entra ele bem assado. A enfermeira má, aquela dos pontos de fada. Quem tirou a vida? E
Isso aqui glorificou a Deus? É que eu acho que o glorificar é outro, né? É por isso que eu fiz uma distinção entre glorificar e honrar, que é uma distinção mais semântica do que real, que é a ideia de dizer o seguinte: eu gosto que o coração da enfermeira lá não está buscando a Deus e não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Nisso ela está pecando. Ela está pecando e fazendo o que Deus quer, mas está pecando. Fazendo o que Deus quer, não de acordo com a lei, mas é que ela é instrumento de Deus, até o mal, até o diabo, né? Não é o que ela sente em relação a Deus, mas sim a atitude dela. Sim, é a instrumentalidade dela. Por que eu estou dizendo isso? Eu já tentei tomar um café de vocês. Vamos sentir culpados. Por que eu estou dizendo? Não, você vai tomar outro café, você vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter essa visão de que tudo pertence a Deus, mesmo numa sociedade corrompida como nós estamos. Para a gente não achar que a autoridade de Jesus foi posta de lado, porque o Brasil está cheio de corrupção. Então nós temos que entender todo esse circuito como pertencente a Cristo. Vai lá. Se o Brasil está cheio de corrupção e por vontade de Deus, então, Deus permitiu. Com algum propósito, que às vezes a gente não entende. A partir do princípio. Sendo bem absoluto, veja, não foi só um minuto, deixa eu só concluir aqui. De alguma forma Deus quer provar este povo, seja lá por causa da idolatria, por causa do egoísmo, por causa da nossa cultura altamente libidinosa, sei lá, que desonra a Deus, ou até, às vezes, por causa da própria igreja, que não tem sido fiel, não sei. Mas Deus pesa a sua mão, e aí Ele estabelece até governantes que vêm trazer provação sobre nós. Mas calma que tem saída. Tá? Porque quando a gente diz, então é vontade de Deus, enxugar, tem juízo, né? Calma. Porque aí é que vai entrar o papel que nós vamos trabalhar, o papel da família. A partir do princípio que Deus está no controle de tudo, tudo é vontade dele, né? Sim. Lembra na Bíblia, antigamente, o povo lá de Israel queria o rei, Deus que estava governando Israel. Mas o povo queria o rei, Deus deu o rei para ele. Foi ruim, Deus deu. Exato, bem lembrado, no caso de Saul, bem lembrado. Lembrem do caso, por exemplo, da Assíria, que Deus usou a Assíria para abençoar Israel, mas antes de abençoar, Deus estabeleceu o povo mau para fazer a sua vontade sobre o povo de Deus. Tudo bem, Beatriz. Pois, você vê sair do Brasil assim, em relação a uma mudança espiritual, uma saída para o nosso país, a ponto de inverter. Por exemplo, se você hoje. Se o mal parece que sobrepõe as coisas, então o bem espiritual não podia sobrepor e a graça comum cair em cima das pessoas que são más, mas o bem sobressair, né? E Deus abençoar essa nação que é o Brasil. Tá, puxa vida. Assim, quando você pergunta, você vê, como é que é? Você vê uma saída? A saída eu vejo a saída. Se eu vejo que essa saída nos levará à reversão total deste quadro, isso eu ainda não vejo. Eu vejo a saída, eu sei qual é a saída. Se ela nos levará a uma reversão total antes da volta de Jesus, a ponto do Brasil se tornar um país que, mesmo que ele não for todos forem crentes, mas ser um país que pela moral, pela forma como as coisas funcionam, porque assim, quando uma sociedade funciona bem, ela não precisa todo mundo ir para a igreja para honrar a Deus. A estrutura social para honrar a Deus, ela precisa funcionar com justiça. Se uma estrutura social funciona com justiça, essa estrutura está funcionando, está glorificando a Deus. Não é, eu não estou falando do sentimento que as pessoas, talvez as pessoas estejam fazendo por alguma outra razão, até pela razão de agradar um Deus estranho, mas elas fazem com justiça,
mostra que há de alguma forma uma bênção, você chama aí, está chamando de graça comum, sim, graça comum, ou talvez até bênçãos pactuais, mas que faz a sociedade funcionar com justiça. Será que o Brasil um dia vai funcionar com justiça? Isso eu ainda não vejo, mas eu sei como chegar lá. É o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Eu lembro quando você faz aquele exemplo do guarda-chuva, Maurício, né? O guarda-chuva das bênçãos pactuais. Isso mesmo. Vou desenhar o guarda-chuva já já. Gente, Jesus Cristo é o Senhor de toda a sociedade. O pecado, então toda a sociedade deveria fazer esse movimento. Tudo deveria fazer o movimento de apontar para Cristo e para a sua justiça. Só que as esferas, elas se afastam de Cristo. Isso aí é a desordenação da sociedade, a desestruturação da sociedade. E quando elas se afastam de Jesus, elas entram em crise, choque umas com as outras. Porque assim, aí, em lugar da harmonia, nós temos a desarmonia social. Só que tem um detalhe. Jesus Cristo está onde? Sim, ele está em todos os lugares, mas ele está reinando. Onde que ele está? No trono. Onde que é o trono dele? Gente, então onde Jesus foi, vai? Eu quero fazer uma pergunta em como Jesus Cristo subiu e foi para onde? Então Jesus está no céu, está no meu coração. Gente, aquele modelo ali, que é Jesus Cristo no centro de todas as coisas, Jesus governa todas as coisas lá no céu, no seu trono. Aqui está a terra. Como é que Jesus se faz presente neste mundo? Oi? Eu vou trocar a palavra. Não, o igreja. Através da igreja, através dos seus embaixadores. O que nós somos? Embaixadores de Cristo. Olha aí, 1 Coríntios 4, 2, 1 e 2. Nós somos ministros de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, ele vai usar justamente essa palavra. Nós exortamos as pessoas em nome de Cristo. Leia para mim, César. Assim, pois, embora que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Veja, a primeira aula que eu dei aqui, eu falei sobre a família como aquela função de cuidar do jardim. Esse sempre foi o trabalho do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele estabeleceu que vai cuidar de todas as coisas através do ser humano. Cristo governa todas as coisas. E Ele governa todas as coisas e faz sentir as suas coisas através dos seus embaixadores humanos. É o ser humano. Eu substituí a palavra igreja, porque a palavra igreja, ela dá uma conotação, a primeira conotação que ela dá, a ideia é muito institucionalizada, a ideia é muito corporativa. Eu quero a ideia mais particular. É igreja, não tem nada a dizer, ele faz isso pela igreja. Mas ele faz isso através de você, de cada um, individualmente. E ele não faz isso só através de nós crentes. Ele também governa através da enfermeira lá. Porque somos nós que fazemos a sociedade acontecer na prática, mas é a vontade de Cristo
que passa através de nós. O problema da enfermeira lá é que ela está aqui, ó. Ela não sabe dessa ligação com Cristo. Então ela está desordenada. É por isso que a sociedade desestrutura. Porque esse elemento que está aqui, ele não busca a glória de Cristo, ele busca a própria glória. Serve a si mesmo, ele está desordenado. Qual que é o papel que a família vai exercer? É um papel de ordenamento do ser humano. Pensa na família assim, família, Esse ordenamento é no sentido de por ordem, é isso? educação. Como, por exemplo, criança. Por que a gente tem que disciplinar a criança? Para fazer a vontade nossa? Não. Você ensinar ela a ser disciplinada, ou um crente disciplina o seu filho honrar a Deus, amar as pessoas. E para ele não fazer o que é mal, é coibir o mal assim. Disciplina o teu filho, tira o mal dela. Que diz Provérbios. A vara da justiça, ela livra o teu filho de muitos males. O ímpio também mantém seus filhos. Tenta disciplinar o filho, para que esse filho não seja tão desordenado. Por isso que a educação começa em casa. A família que prepara o filho, você acho que falou um pouco sobre isso, a família que prepara o filho para viver lá fora, ela é a primeira instância de ordenamento da sociedade. Então, tudo aquilo que está em volta da sociedade, da coisa, é Cristo. Não importa se a área linguística, psíquica, se é ética, Cristo tem controlado tudo, e Cristo faz isso através da família. Gente, esquece o que está escrito ali, aqui é meu professor, ele fala difícil. Mas aqui tem um gráfico. Esse que eu peguei do meu professor, o professor Guilherme. Aqui tem uma escala de valores que guiam as coisas da vida. Tem outras escalas aqui embaixo. Por exemplo, escala numérica é a mais básica. Tudo existe, tudo que existe tem um valor. É uma cadeia. Todo ser que existe, quando existe o primeiro ser, uma pedra. Uma pedra tem um valor numérico, não tem uma área, uma parte do que é a pedra que é numérica, ou seja, uma pedra, duas pedras. As pessoas também. Só que a pedra, ela para ali no biótico. A pedra não tem. A pedra não tem vida, a pedra é material. Mineral, assim, mas é uma matéria. Ela não tem ânima, não tem vida. É diferente, por exemplo, do cachorro, da planta. O cachorro é biótico, porque o cachorro tem vida. Então, o cachorro está numa escala de ser acima da pedra. A pedra está lá embaixo. É um ser numérico e material. O cachorro é numérico, material, mas o cachorro também é um ser biótico. Certo? Mas, por exemplo, o cachorro é um ser psíquico. Existe uma certa psique do cachorro. Mas o cachorro não é um ser racional. Lógico. Então o cachorro está abaixo do ser humano, porque o ser humano é numérico, é material, o ser humano é biótico, o ser humano é psíquico, é aquele formativo, ele se educa, se desenvolve, e ele é lógico. Mas o ser humano é linguístico, econômico. O ser humano é econômico, o ser humano se tem. O ser humano desenvolve questões econômicas. O ser humano, na escala dos seres, é o ser mais completo que existe. Deu para entender essa escala? Sim. Ótimo. Mas não só seres estão nessa escala. Entidades sociais também estão nessa escala. Por exemplo, a família. A família, ela tem um elemento biótico, não tem?
Lógico, ela é formada por seres vivos. A família tem que ser que? A família tem todas essas coisas, classe econômica e estética. Né? Eu só não pus místico, quer dizer, de fé. Porque a família não é unida só pela fé. O seu filho, se ele não for crente, ele não deixa de ser seu filho. Só porque ele tem uma fé diferente. A igreja, sim, ela é formada pelo místico. O ponto mais alto, está vendo a ética ali na família? O ponto mais alto é o que guia a sua família, ou o que guia aquele ser. Por exemplo, se eu for pegar aqui o Estado, o Estado, ele não é biótico, num certo sentido, ele não. O Estado é um conceito, não um grupo de pessoas só. O Estado ele é dirigido pela esfera jurídica. O que eu quero dizer com isso? Que cada ser e cada entidade funciona de uma maneira diferente. Está inserido para funcionar de uma maneira diferente. O Estado não pode comandar a família. Não dá para a gente ir lá e pegar a sua família e falar assim: a partir de agora seus filhos só pertencem ao Estado. O Estado não tem tudo que a sua família precisa. A família é um elemento único que vai ser funcionar dentro dessa sociedade do jeito que deve ser uma família. Só que o que está acontecendo com as nossas famílias é que nós desestruturamos o nosso papel. O Estado diz que a gente não pode mais dar tomada. Daqui um pouco o Estado diz que eles não podem mais viver em casa, que eles têm que viver na escola. Tá? A empresa, já viu a empresa agora, como é que funciona as empresas? Empresas querem a sua alma. As empresas querem literalmente a sua alma. Eles querem que você creia no projeto da sua empresa. Veja como é que as coisas são tratadas hoje no mundo corporativo. A empresa tem uma missão. Aí os chefes dizem assim, que os homens do marketing dizem assim: o primeiro público para o qual você deve vender os valores da sua empresa é o público interno. Você tem que crer nos valores da sua empresa para você poder ser um bom vendedor de software. A empresa quer a sua alma. E há empresas que se confundem com verdadeiras igrejas. Eu sei que há igrejas também que se confundem com verdadeiras igrejas. Tá? Mas há empresas que elas têm um culto à empresa. Você entra no pavilhão da empresa, a primeira coisa que você vê é a marca. Aí você senta na mesa que tem uma marca. Abre o computador que tem uma marca. E você veste a camisa que tem uma marca. E é capaz que, se você deixar, tem funcionário que vai tatuar no braço a marca da empresa. O que a família tem que fazer? Ela tem que saber que ser família é ser uma coisa diferente de tudo mais. Então eu quero, chega de orar essa tarde. Pode acender a luz aí para mim, Senhor. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos precisar olhar a família como uma referência de mudança na sociedade. Nós vamos trabalhar com esse esquema aqui. A família, ela é a responsável por cuidar da sociedade, e ela faz isso em nome de Jesus Cristo, a família cristã. Ela faz isso em nome de Jesus Cristo. O
trabalho da família cristã é traduzir para a sociedade os valores que ela recebe de Jesus Cristo. O problema é que ela recebe valores também da própria sociedade. Por exemplo, seus filhos, eles não só vêm à igreja, eles vão para a escola. A escola é um ente social que tem as suas características próprias, tem a sua função própria, mas não é a função da escola dar aos seus filhos os valores. Ela pode apresentar alguns valores ou trabalhar valores que já estão na consciência de seu filho, melhorando esses valores. Mas não é a escola que fundamenta os valores que você passará na sociedade. Quem fundamenta os valores que a família passa na sociedade é Cristo, a família cristã. Então a escola entra onde? Nessa escala aqui da família cristã. A família cristã manda seus filhos à escola. Manda o seu filho para a escola já com valores. A escola, ela vai pegar esse valor e vai trabalhar esse valor a partir dos elementos próprios da escola para poder apresentar a próxima etapa da sociedade. Dá para entender? Você conhece? Então você não pode mandar seu filho para aprender a amar o próximo na escola. Porque esse é o valor fundamental do cristianismo. Ele já vai com esse valor para a escola. Eu estava saindo daqui, né, É mesmo? é uma dor que não passa, a gente não sabe o que é. Desculpa. Não, ele tem uma língua, que é o resultado que você já fez. Ele sempre não ensina na língua, mas a gente não sabe se é muscular ou se é uma coisa do órgão, né? Então, o órgão, às vezes, sexta-feira, nessa dor, dá pra você ter nada. Então assim, ele já vai com o valor de amar o próximo para a escola. O que a escola faz? Ele lapida isso. A função da escola é lapidar valores que ele já está levando. O que a escola ensina? Que ele vai amar o próximo, aprendendo matemática, educação física. Vamos pegar um exemplo certo. Como é que um professor de educação física ajuda a lapidar o valor do amor? Vai lá, certo? Você tem que saber. Uma pergunta. Então, é uma coisa muito específica no caso da minha disciplina, né? Que a gente trabalha esses valores através mesmo de não só de esforço, mas através de outras atividades que a gente faz com o aluno, sempre entendendo isso que o senhor falou. Eu não me sinto na obrigação de educá-lo, mas sim de complementar essa educação. O caso é que até acaba tendo na família mesmo, porque a maioria chega sem esses valores. Isso é um problema. A maioria chega sem valores, mas assim, através mesmo dessas. Então vamos lá. Um professor de educação, você bem específico. Um professor de educação, um menino chega com um valor cristão de amar o próximo. Chega na aula de educação física, como é que ele lapida isso? Por exemplo, vai jogar bola. Vai ter o treino de futebol. Não, vamos mudar de esporte. Vai ter o treino de handebol. É assim que fala, handebol. Ficou meio. Handebol. Então hoje eu estou civilista. Patriótico. Handebol. Jogo de bola com a mão. Tá. Ali ele vai aprender regras, ele vai aprender limites, ele vai aprender que ele tem que passar a bola, ele vai aprender que tem a hora que ele tem que atacar junto com os amigos, tem a hora que ele tem que defender os amigos. Ele está lapidando de alguma maneira na disciplina de educação física a valor de amar o próximo. E na matemática? Tem jeito de aprender a amar o próximo na matemática?
matemática. Na aula, sim. Aqui na aula tá. Ah, vocês não estudam matemática? Fala aí. Então, mas na aula tá. Na aula, mas é a disciplina. Os alunos acham que não, mas tá. Talvez não diretamente, como seria na aula de educação física, mas talvez indiretamente. Se um estiver ajudando o outro, ô pastor. Não, sim, mas aí já é outra coisa, né? Não é os números, não são os números que estão ajudando. Mas vamos imaginar que este menino, treinado bem em matemática, ele vai desenvolver um raciocínio cada vez mais matemático, mais lógico, e ele vai ser futuramente um físico. Um enxadrista. Já vai começar. Veja, você está preparado. Não, a escola não está preparando para exatamente naquele momento, mas está dando ferramentas que estão lapidando, preparando um valor que não vai ficar parado aqui. Aí, como físico, matemático, a gente dele, de, por exemplo, de conseguir organizar matematicamente a vida. Mas eu mostro para eles até na matemática as coisas que Deus criou matematicamente. Como é que é? Tá, tem alguns exemplos, como pontos fractais, como a sequência de Fibonacci é vista em alguns elementos da natureza como plantas. Não, tem uma sequência numérica que é vista em plantas, por exemplo. Então eu mostro que Deus criou talvez. Sim, não, mas veja, tudo bem, você está tentando mostrar como a própria matemática tem uma origem divina, até mesmo. Os primeiros filósofos eram matemáticos, todos eles eram religiosos. Newton era cristão. Esse aí não gostava de educação física, Newton. Mas veja só, eu quero que você perceba assim, que a escola ela está dando ferramentas que amanhã serão muito úteis para que o valor do amor ao próximo seja aplicado. Você está dizendo mais ou menos assim, um aluno muito bem formado em matemática, muito bem formado em física, de repente, no futuro, ele se torna uma pessoa que vai desenvolver uma máquina de ultrassom que acaba com criança. Por exemplo, ou então, ele tendo uma mente de organização matemática, ele consegue juntar os colegas de escola, por exemplo, eu estou fortalecendo uma capacidade dele, que associada ao valor que ele traz, ele fala, deixa que eu organizo a turma, professora. 5 para lá, 3 para cá, 4 para lá, sei lá. Sempre tem isso, Né? Ou seja, você está fortalecendo uma ferramenta que toma um valor e que esse valor vai ser aplicado na próxima escala, no próximo andar da sociedade. Por que eu estou insistindo nisso? Deuteronômio capítulo 6. Isso é fundamental sobre família, né, gente? Não tem jeito de fugir. Eu queria pensar em outros textos. Deuteronômio 6, Salmo 78. Os valores estão tão arraigados à família. Bom, como vocês já conhecem, Deuteronômio 6, inculca teu filho, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. Olha só, por que é que Moisés está dizendo isso tudo aqui? Porque eles vão construir uma sociedade. Alguém lê para mim o verso de número 10. Então veja só, eles serão inseridos agora numa terra e eles vão ter que fazer aquelas cidades funcionarem. O que é que Moisés, o que é que Deus diz para eles que eles têm que estar preparados para fazer a cidade funcionar? Eles têm que ter valores. E esses valores se ensinam em casa. Para Deus, sociedade é resultado de famílias. Olha só, continuação. Alguém lê o verso 11 e 12. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres de fardares, guarda-te, para que não
Então ele continua falando assim, olha, vocês vão atuar, vocês receberam benefícios, mas não se esqueçam do Senhor. Eu acho que vivemos numa sociedade que não só se esqueceu do Senhor, é uma sociedade que não conhece o Senhor. O pior é que nossas famílias cristãs, elas não trabalham os seus valores. Então nossos filhos às vezes vão assumir, vão para dentro da sociedade sem esses valores. Aí eles voltam da escola, o pai está chorando, minha filha aprendeu na escola que Deus não existe, agora o que eu faço? Gente, ela tinha que ir para a escola para defender o valor que você, como família, arraigadamente colocou no coração dela. Lembra que eles vão viver no meio de obras? Eles vão para a sociedade, aí vão pegar aqui os filhos, o produto da família. Eles vão para o meio da sociedade. Eles têm de influenciar a sociedade. Mas a sociedade irá influenciar. Será um choque, é uma guerra de deuses. O que é que vai fazê-los sobreviver nessa guerra de deuses? É este processo aqui. É um processo inicial. Então a nossa relação com a nossa sociedade não pode só ser uma relação de entender o que está acontecendo lá, não. Ela é apologética, ela é de luta. É de construir valores muito sólidos. Eu pus a educação, né? E a igreja? Como é que a igreja entra nessa escala? Como é que vocês acham? O que a igreja faz? Onde que está a igreja nessa escala? A família e a sociedade. Qual é o papel da igreja? Deixa eu falar a igreja como um todo, assim, ou igreja como um corpo de Cristo. Eu não quero usar a instituição, porque a instituição ela tem papéis mais jurídicos. Como corpo de Cristo, esse grupo que nós estamos aqui, qual é a função da família? Lembra da escola? Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas num certo sentido, ela está numa posição semelhante à da escola. Só que a escola, ela trabalha a partir de desenvolvimento de algumas ferramentas. A igreja trabalha a partir do desenvolvimento de outras. Não dá para você falar assim, meu filho vai aprender a ler, escrever e vai aprender matemática na igreja. Mas também não dá para usar, eu pus o meu filho numa escola confessional, pus lá no colégio presbiteriano do Brás. Tem bons professores lá, né? Conhece algum? Dentro da escola, Mas não dá, eu pus no colégio presbiteriano do Brás e a ideia do pai é de que o colégio presbiteriano do Brás, o colégio Batista, tal, seja ele qual for, vai ensinar para o seu filho os valores da fé. Não é a função da escola. Ele é um colégio confessional porque tem uma confissão, mas ele não é igreja. Ou seja, o colégio confessional tem um limite para trabalhar a sua confissão. Ele tem que ensinar matemática, português. Eles são essas escolas para contribuir com a sociedade, né? Sim. Concordo na escola, talvez os alunos que frequentam a escola, não vai ser influenciado pelo outro. Sim, não estou dizendo que o colégio confessional é ruim. Só estou dizendo que a gente não pode esperar deles uma função que é a função da igreja. Educar espiritualmente seus filhos. Educar nos valores da fé. Isso é igreja. Lembra a escala modal lá? A igreja? Aqui não tem igreja. Ah, tá aqui, ó, a igreja, ó, a função aqui dela é artística, é o valor da fé. Então, a família, ela tem o valor da fé, mas assim,
pode dizer, seu filho quer, ele só será seu filho se ele crê em Deus. E se ele não crê em Deus, continuará sendo seu filho, tá? É triste, mas a igreja, ela trabalha exatamente com esse valor da fé. Então, não podemos, o problema é que nós não podemos confundir as esferas em que as coisas têm que funcionar. Se seu filho está na escola estadual, municipal, federal, escola municipal, federal, particular, se o seu filho está na escola confessional, ele tem que aprender matemática, português, física, geografia, educação física, ele tem que aprender os valores próprios da escola. Ele tem que aprender as ferramentas próprias da escola. E na igreja ele tem que aprender as ferramentas próprias da fé. Mas tudo isso, até a igreja, ela é só um lapidador de valores que nasceram na família. É que a igreja, para nós que somos gente de igreja, de fé, a igreja é mais próxima da família que a escola. Sim. Então funciona mais ou menos assim. Existem elementos da sociedade que estão numa escala de proximidade da família maior. Talvez seja assim o trabalho. O trabalho talvez seja assim para alguns. A igreja está mais próxima da família. A escola está um pouco mais distante. O trabalho talvez seja mais próximo que a escola. Por exemplo, quem trabalha e estuda aqui? Tem alguém que trabalha e estuda? O que está mais perto? Trabalho. Porque o trabalho sustenta a família mais diretamente. Se você tiver que deixar a escola ou o trabalho, como você vai deixar? Ou o marido? Não. A escola ou o trabalho? O marido já foi filha. Sim, mas é por quê? Porque existe uma escala de proximidade dos entes sociais. Quando esse ente social trabalha se aproxima demais da família e assume funções muito próximas, ou seja, as funções dele vão determinar mais fortemente o funcionamento da sua família. Se o trabalho for mais importante que escola, e for mais importante que igreja, mais próximo da sua família, qual vai ser a sua prioridade? Então, você tem que aproximar da sua família. Agora, que eu não falei do trabalho, das ferramentas do trabalho. Quais são as ferramentas do trabalho? São econômicas. O trabalho talvez esteja aqui na esfera econômica, a função guia dele. Então, é a sobrevivência, digamos, em termos dos bens materiais. Se essa for a escala que está mais perto da sua família, possivelmente os valores. Exatamente. Mas você pode ter uma família cristã com valores de amor ao próximo muito perto do trabalho. O problema é que quanto mais próximo da sua família, mais a guerra de Deus se intensifica com este campo. Dá para entender? Sim. Ou seja, o menino você manda o jovem para a faculdade. A faculdade vai ser a vida dele por 4 ou 5 anos. Então o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. A universidade vai se aproximar dele. Aí, por alguma razão, ele deixou a igreja, que são os valores da fé, um pouco mais distante. Lembra que há sempre uma troca de uma guerra de deuses? Quem é que vai lutar? Com quem ele vai lutar mais diretamente? A igreja está mais para frente. Porque, gente, na igreja a gente também luta. Tem uma guerra de deuses aqui. Eu digo uma coisa, vocês falam, eu acho que não é bem assim, mas a gente vai crescendo nessa troca. Não vou chamar de guerra de Deus, mas é uma luta de valores.
para a tentativa de construção de valores. Nessa luta, usando os termos da física, você tem um vetor resultante. Você tem uma resultante. Tá? Quando a universidade se aproxima desse jovem, é a universidade que vai lutar contra esses valores aqui. Então a universidade vai lutar, nós pegamos aqui o valor do amor, né? O amor ao próximo. E a universidade pode dizer assim, cada um para si. A universidade pode dizer, Deus não existe. Depende da força que esse valor está indo para lá, ele pode ser um vetor mais determinante. Ou não. Por isso que você precisa fazer isso aqui, ó. Pastor, Pois não? só uma observaçãozinha. Pode falar. Quando o senhor está falando, quando a gente manda o filho para a universidade, né? Então eu acredito que quando o filho está bem, está firme, né? Está convicto daquilo que ele aprendeu em casa, eu acho que, eu vou citar o exemplo, por exemplo, da minha filha. Estava na universidade e ela teve lá uma aula sobre biologia. Aí ela chegou em casa e falou, mãe, isso fortaleceu tanto a minha fé, porque o professor está falando algumas coisas e eu falei, meu Deus, mas isso só pode ter sido feito por Deus. Mas isso só pode ter sido criado por Deus. Eu, particularmente, eu fico muito feliz assim, quando isso acontece, porque eu falo, puxa vida, que bacana que tudo que ela aprendeu em casa, né, ela não deixou isso se perder ao longo desse trajeto, chegando na universidade. E lá ela pode perceber valores, ela pode ver, quando numa aula de biologia, por exemplo, de biologia marinha, ela pode ver aquelas. Ou seja, os valores da fé. Os valores da fé estão lutando contra valores do saber universitário. No caso daquele professor em particular, que está explicando aquela matéria, e eles estão vencendo que estão fortes. Mas pode ser que lá ele encontre um cara muito incisivo e muito convincente. Então veja, o vetor da família se soma ao vetor da igreja, eles se somam, para poder fazer frente ao vetor que vem de lá. Ou seja, se a igreja está mais próximo do estudante universitário, como a parte da sociedade mais próxima da família é a igreja, quando ele vai lutar contra a universidade, ele tem o quê? Ele tem o valor que ele recebeu em casa, lapidado pela força dos valores da fé que a igreja estimulou, para ele lutar contra os valores que estão vindo de lá. Quem que levantou? Eu queria dar um exemplo disso, que devido ao trabalho de muitos cientistas cristãos na defesa da ideia de design inteligente, ou seja, quer dizer que a criação, o que nós temos hoje, tem por trás um criador, né? Alguém que desenhou o nosso mundo, usando o exemplo da irmã ali. Hoje já está ficando difícil para alguns professores dizerem que defender a evolução, porque cada vez está fazendo menos sentido e a teoria da evolução está passando por revisões porque não dá mais para justificar. Bom exemplo, mas eu vou usar esse exemplo já. Vou aproveitar. Agora imagine o seguinte, se a igreja está mais próxima da família, mas mais próximo da família está uma escola confessional, por exemplo. Então ele não só tem o valor da família, lapidado pela igreja, aumentando a força do vetor, mas ele tem uma escola que o educou e o preparou também para isso. Então ele tem o vetor da família, o vetor da igreja e o vetor da escola, fazendo frente ao vetor que vem do lado de lá. Mas aí ele aprendeu na universidade uma matéria, por exemplo, uma matéria do currículo da universidade, design inteligente. Vamos pegar que ele aprendeu a filosofia do design inteligente. Então ele tem mais um vetor aqui, da filosofia do design inteligente, para aumentar a força contra os valores apóstatas. Dá para captar a estrutura que nós estamos criando? Mas aí nós temos uma universidade cristã. Então a universidade não está mais lutando num vetor apóstolo. A universidade entrou
entrou na escala de vetores favoráveis aos valores da família. Aí ele vai enfrentar, por exemplo, a política pública, que pode ser aposta. Só que agora nós temos um super vetor. Onde isso vai desembocar? Vai desembocar aqui, ó, na sociedade. O resultado Da influência pública. o resultado da transformação da sociedade. Qual que é o nosso papel? Lembra aqui? Quando vocês entrarem naquela terra, não se esqueçam do seu Deus. Vocês vão ter cidades, vocês vão ter casas. Não se esqueçam de Deus. Cidades e casas são essas estruturas sociais. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é influenciar as estruturas da sociedade. Conquistar a terra, encher a terra da glória de Deus, é fazer com que a nossa presença na sociedade seja determinante. Uma coisa que as pessoas falam é que a igreja é minoria. Gente, tem uma coisa que eu estou aprendendo com os LGBTs. Sabe o que é? Sim. Sabe? Não, o que é que você está? O que você está aprendendo de ser da LGBTs? Não. Eu estou aprendendo uma coisa. Eles são minoria, mas eles lutam pela causa deles. Exatamente. E a sociedade está. E a sociedade, que é a maioria, está baixando a cabeça. É o efeito da pedra jogada, né? As ondas. Assim que eu vou ter de César, professor. Brincadeira. Ele me fez essa pergunta. Eu vejo a saída? Eu vejo. Para mim a saída é essa daí. Eu vejo a virada? Ainda não. Professor, mas parece que assim, uma realidade que é tangível, mas ao passo parece uma utopia, né? Você acha? Não, para nós cristãos, chega uma verdade. Pode ser, mas para a grande maioria, né? Lembra que eu falei da questão da maioria? Os LGBTs não são a maioria, mas eles lutam pela causa deles. Até uma década atrás, eles não tinham a força que eles têm hoje. Mas quando eles começaram lá na década de 60 a falar destes assuntos, que eles eram recriminados, que no exército não podia entrar pederasta. Eles foram se organizando. Eu acho que o nosso problema é que eu acho que a gente não confia. Eu acho que nós ficamos daqui para cá. Nós achamos que a sociedade pertence ao mundo, não a Cristo. A sociedade pertence a Cristo em cada uma dessas esferas. E Cristo vai mudá-la através do trabalho dos seus embaixadores, que somos nós, gente. Nós só temos que saber fazer isso. O César não precisa ser o professor de educação física, agora vamos orar antes de jogar bola. Mas ele pode trabalhar valores. Gente, que é isso? Respeitar o próximo. Porque esses valores, quando o ímpio vive de acordo com a lei de Deus, ele glorifica a Deus. Se a gente preparar a sociedade para ter uma receptividade, não precisa ser cristão, mas uma receptividade natural do valor do amor aqui não distorcido, amor verdadeiro, amor respeito pelo próximo, essa sociedade ela vai ser mais fácil de ser influenciada pelos valores da fé. Por isso, o Ivanildo trabalha dela tem acho que umas 55 pessoas. Eu acho que talvez só umas 2 ou 3 são cristãos, né? Mas ela não deixa de gastar tempo quando alguém está fazendo aniversário, né? E ela prepara uma mensagem, uma lembrancinha, não só para cada pessoa, mas para todos, né? Então, ela está sempre buscando alguma coisa nas pessoas, né? Aí, Ivanilde,
não existe. Você tem certeza que vocês conhecem a Deus? É lindo. Isso é um excelente exemplo. E assim, a gente pode fazer ainda mais. Nós precisamos formar esses nossos meninos que estão aí todos na universidade, formados para eles terem força. Eu acredito que uma dos componentes da sociedade mais importantes é a universidade. Só que eu não acho que todas elas têm que ser confessionais para ser bom. Eu acho que a gente precisa ter professores que tenham confissão de fé. Então, que nem um menino dela que dá aula lá, o Caio. Eu vi que você ia dar exemplo, você olhou assim longe, eu sabia que você estava sabendo. Aqui da etapa que ele foi passar para ser professor do Senado. E lá os alunos sabem que são maçons, a maioria, né? E aí, quando o meu filho está com mais 2 meses, para dar a última para se apresentar. Depois daquela apresentação, eles vão fazer uma parte, fazer um funcionário, alguma coisa assim. E como meu menino disse assim, eu sou isso, e também faço teologia na Universidade Presbiteriana de Brasília. E eu achei que quando eu escrevi o livro, se ele fala isso, eles não vão aceitar esse menino. Vindo lá na Presbiteriana Mackenzie, fazendo teologia, ligado na engenharia. Aí um dos professores que trabalham lá disse assim, mas por que você passou da área de engenharia e procurou fazer teologia? Aí ele disse que na dentro da filosofia, da família, melhorar até para mostrar os amigos, né? E aí acabou que ele foi assim, se a gente conseguir pegar esses meninos e colocá-los em postos onde eles possam ser peça de influência, eu queria muito ver meninos nossos formados em cinema. Vocês não têm ideia como eu queria cineasta. Gente, nós precisamos de cineastas Cristãos. bem formados, cristãos. E ele ainda disse assim, professor, ele disse assim, uma depois disse assim, olha, eu quero uma pessoa de você, que é novo, que é inteligente, que tem um seguidor, para transformar os meninos na sociedade. Pronto. Então, assim, qual é a relação da família com a sociedade, da família cristã? É uma relação de transformação, é uma relação de redenção da sociedade. Demora. No nosso caso aqui, você falou da corrupção. Até chegar aqui, na política, talvez a gente tenha que andar bastante. Acho que a gente tem que entrar nas escolas como nossos professores. Acho que a gente tem que entrar nas universidades com os nossos professores, na minha opinião. E eu acho que a gente tem que entrar nos partidos políticos. Só que está acontecendo um problema que crente não quer nada com política. Eu postei no Face que vou votar no candidato X. Hoje eu estou evitando falar publicamente, tá? Só por respeito. E aí uma pessoa me mandou uma mensagem falando que não dá, porque não é possível que ele, porque é pastor, vai deixar de ser pastor para ser político. Não entra na cabeça dessa pessoa que isso seja possível. Ele acha que o pastor está acima da política. Não é, são esferas de trabalho diferentes. Eu acho que não dá para ele ser. Não deve ser assim. Uma coisa é, não, eu vou servir a Deus como político. Ele não pode querer levar a esfera da igreja para virar ferramenta da política. Lembra que as esferas são diferentes? Não dá para fazer confusão, que aí é desorganizar a sociedade. A igreja tem um papel, a política é outra. Ele pode exercer o papel dele na igreja, né? Mas ele usa os valores. Sim, mas os valores ele vai levar para lá. Eu acho que a gente precisa de crentes aqui. Fala, Leandro. A gente pode transformar também em não votando em partidos, porque é uma ideia. Sim, perfeito. É uma outra forma. Bom, eu não consigo entrar nesse partido que é a aposta que tem um pensamento político aposta. O que é que eu faço? Eu junto o vetor contra ele. Natural, gente. É uma guerra de deuses. Você, eu vou
falar do que é de Deus, ela fica Senão séria. vai ter que usar em contraste. Eu sou que não certo sentido. Assim, é uma luta de cosmovisões. Então, talvez tenha que ser assim, né? Eu acho que tem que ser também. O problema é que a bancada é evangélica. Aqui, ó, vou fazer o esqueminha. Nem sempre. Porque não dá para generalizar. Mas existe um cidadão que ele é evangélico, político evangélico. Mas ele não carrega esses valores aqui. Então, quando ele chega lá para lutar contra os vetores da política posta, ele soma com eles. O interesse. Na verdade, a maioria deles não refletem os princípios, mas os princípios da expansão, o qual É só o título. eles representam. Eles vão muito mais alto. Eles não estão levando os valores que vêm da cruz, eles estão levando valores que vêm daqui para cá. Então não é o senhoria de Cristo que comanda o modo de ele agir. Não tem diferença nenhuma, por exemplo, de uma pessoa que vem do agrária, que ela se torna política para defender a agrária. Se torna política. Já defendem outros valores, construídos a partir de outra dimensão. E acaba sendo até pior, né? Porque acaba envergonhando Só. nome que ele está levando. Gente, eu não conheço a bancada evangélica. Eu vou falar de um de outro, mas eu não me ligo muito nisso. Eu não penso politicamente a partir dessa matriz. Eu penso politicamente no Brasil a partir das pessoas, por enquanto. O dia que surgir um partido que tenha confessionalidade cristã. Oi? Ele está falando do Bolsonaro. PSP. Partido? Partido Social Brasileiro. Vai ser bandido. Olha, eu vou dar a sigla do partido que eu acho que deveria existir. O Partido Democrata da Sociedade Civil. Sim, a ideia é fortalecer a sociedade civil com valores, eu digo democrata porque eu estou falando da questão política, né? E nem é da sociedade civil cristã só. Mas deixa eu falar, não quero falar de política hoje. Já estou falando bastante. Eu só estou querendo mostrar que tudo isso começa aqui, ó. Família. Começa na cruz, se espalha pela sociedade usando a família. Porque a família é o modo como Cristo, a família, os seus embaixadores, os seus filhos, é o modo como Cristo quer cuidar do mundo. Para finalizar, Romanos 8. Vamos olhar lá para frente. Romanos 8, olhando lá para frente, para o futuro. Verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Tempo presente, glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus está preparando este mundo, e este mundo está aguardando que os filhos de Deus se revelem. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa de quem a sujeitou. Está falando do pecado e o homem que trouxe o pecado ao mundo, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a Escritura está prevendo, está apontando que o caminho é mudar a criação, mudar a sociedade, mudar o jardim a partir dos filhos de Deus. Então não despreze o valor de sentar com o filho e ensinar o filho
que o que não é dele não é dele, o que é do outro é do outro, a não ser egoísta, a não ser bondoso. Não despreze a disciplina, não despreze o cuidado. Eu estou lembrando aqui, né, que alguns de vocês também não têm filhos. E aí, a nossa família faz o quê? Vocês olhem um para o outro, preparem um ao outro para vocês, enquanto não têm filhos, vocês serem essa influência. Quando a gente tem filhos, a gente começa a olhar mais para frente. Chega por hoje. Espero que isso tenha ajudado você a entender qual é o lugar da família no contexto dessa sociedade. Tá bom? A próxima aula, que vai ser aquela aula assim, meio em resposta a dúvidas, nós tivemos uma aula sobre aborto que surgiram várias questões ligadas à sexualidade. Lembra disso? Eu nem lembro exatamente como é que surgiu a nossa pergunta, mas eu falei que a gente teria uma aula que trabalharia com você. Ah, foi na Dalacina? Isso, é verdade. Bom, agora eu lembrei, por isso que eu não estava conseguindo fazer a viagem com a aula. Então, aproveitando isso, nós vamos falar um pouco sobre sexualidade cristã. E vamos falar sobre sexualidade cristã. Não dá para falar muito, mas o suficiente para você entender qual é o papel dessa relação íntima. Por que ela tem que ser pura no casamento? Por que no casamento a sexualidade é diferente de fora do casamento? Não é só sexo? Não é só isso? Lógico que não. Sexualidade no casamento tem um valor redentivo. Semana que vem. Deus abençoe. Alguma pergunta para finalizar? Fechou? Nossa próxima matéria, já vou pensando, vai ser Velho Testamento, tá? Posso falar com você um pouquinho, Marcelo?